entrando aí na semana da primeira decisão do futebol brasileiro em 2022. Supercopa do Brasil, domingo, 4 da tarde, entre Flamengo e Atlético Mineiro. E vamos embolar Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro aqui nesse nosso papo. O Atlético Paranaense também, ué. E o Atlético Paranaense também. Mas no caso aí, Flamengo e Galo, pelo seguinte, nós vamos mostrar uma arte comparando números. O desempenho do Flamengo em 2019 contra o Liverpool e o Palmeiras agora. Veja ali, ó, posse de bola, passes certos, chutes, ações na área, grandes chances, escanteios. Claro que estamos falando de um time do Flamengo dirigido pelo Jorge Jesus, que marcou época e apresentou um futebol encantador. Então, ali nós estamos vendo que os números do Flamengo contra o Liverpool em 19 foram superiores. Mas aí, trazendo para agora, qual é o papo? O Palmeiras, desse jeito que nós conhecemos, eliminou o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores e venceu o Flamengo na decisão da Libertadores. Mas aí vem a seguinte pergunta. Da forma que eles jogam, que é diferente da forma do Palmeiras, Flamengo e Atlético dariam mais trabalho ao Chelsea? O mais trabalho o que é? Ganhar? Dariam mais trabalho, como por exemplo... É o seguinte, o Flamengo... Vamos colocar cada coisa no seu lugar. Por exemplo, o Palmeiras teve menos posse de bola e nas chances criadas o Flamengo teve 4, o Palmeiras 3. Sim. Então... E 3 chutes certos para cada lado. 3 chutes certos para cada um. Sim, mas por exemplo, Pascoal... O Palmeiras chegou também tanto quanto o Flamengo. Ô, Pascoal, o Flamengo não teve... O Palmeiras não teve posse de bola, mas teve objetividade. Ô, Pascoal, eu me lembro que na transmissão de 2019, os narradores, eu não me lembro agora o nome, senão citaria, eles falavam o nome do Alisson. Falaram algumas vezes o nome do Alisson. Defendeu o Alisson, espalmou o Alisson. O Flamengo foi diferente deste Palmeiras agora de 2022. Mas isso não surpreende, né? Sim, porque o Flamengo e o Atlético jogam de um jeito e o Palmeiras joga de outro, isso está claro. E o Palmeiras, do seu jeito, eliminou Atlético e Flamengo. Mas a pergunta é a seguinte, num jogo só, e da forma como jogam Flamengo e Atlético, eles dariam mais trabalho ao Chelsea? Qual é a sua opinião, Zinho? É um tema muito polêmico, né? Porque mexe com a paixão, o torcedor às vezes não entende que a gente aqui não está diminuindo nenhum clube. Agora, vamos lá, o Atlético eu não vi jogar contra um europeu. O que apresentou o ano passado me faz acreditar que a postura de jogo, o momento dos jogadores, as opções que o Cuca, né, o Turco chegou agora. Tô pensando no time do Atlético com o Cuca. Ele olhava para o banco, tinha o Diego Costa ainda ali, com Vargas, o Keno terminou jogando, o Savarino não era titular, estava de fora, jogava Zaratio, jogava Nacho, Keno, o Nacho e o Hulk, né? Muitas vezes entrava o Diego, sobrava pro Nacho. Até o Nacho ficou no banco, porque jogava o Zaratio mais pela direita, o Hulk vinha um pouquinho mais para trás, o Diego ficava como referência e o Keno voando na ponta esquerda. Olhando pelo elenco, pela postura, pela confiança que o ano passado estava o grupo do Atlético, e pelo que eu vi do Chelsea, o momento não era o melhor Chelsea, poderia sim o Atlético agredir um pouco mais. Aí olhando para o Flamengo 2019, que jogou contra o Liverpool, eu acho o time do Liverpool melhor do que o Chelsea. E o Liverpool que o Flamengo jogou é melhor do que o Liverpool que está hoje.
Então, olhando para esse... Agora é muita suposição, né? Tem que trazer o Flamengo de 2019. Tem que chegar lá. Porque o Flamengo de hoje, não encara. O Flamengo do Paulo Souza hoje, o Palmeiras, para mim, se tiver um confronto, o Palmeiras vai ser favorito. Ozinho. Porque esse time ainda está sendo montado. Ozinho, e pegando como parâmetro aquele Flamengo lá do dia 27 de novembro que nós estivemos no Centenário de Montevidéu, que mesmo com problemas, o Flamengo não chegou bem naquela final, né? Não encararia. O Flamengo perdeu chances de gol. Não encararia? Não encararia? Não encararia? Não. Aquele Flamengo ali com Diego Alves, com Davi Luiz, com Rodrigo Caio, com Felipe Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta, 60% da condição física, não encararia. O Flamengo chegou Tanto mal. É que o Palmeiras foi muito superior. O Palmeiras foi melhor. O Palmeiras atropelou no primeiro tempo e no segundo tempo é que o Flamengo subiu de produção, igualou e aí teve a chance de vencer com a chance do Michael e tal, mas a postura do Palmeiras e a parte física do Palmeiras foi superior. Aquele Flamengo, acho que também não encararia, porque fisicamente estava muito mal. Todos esses jogadores e o sistema tático do Renato também não estava muito claro. O Flamengo do Jorge Jesus 2019, aquele Flamengo encaixadinho, eu acho que tinha chance de ganhar do Chelsea, ganhar o jogo. Porque esse Chelsea, que pode agora melhorar, despontar novamente, esse Chelsea do jeito que está, eu acho que vai ser difícil um clube sul-americano enfrentar novamente um europeu num momento não muito bom, como o Chelsea estava. Por isso, a minha dava um pouquinho mais do Palmeiras dava, com todo o mérito e aplauso pela dedicação dos atletas do Palmeiras. Então, a minha opinião é que o Atlético do Cuca, que a gente teria que ver jogar, e o Flamengo de 2019 poderiam se ganhar desse Chelsea. Esse é um tema interessante, legal, e mexe com a galera aqui na hashtag ESPNFCBR, porque é aquilo que eu estou dizendo aqui, Flamengo e Atlético, todos sabem que jogam de maneira diferente do Palmeiras. Inclusive, já vamos falar desse grande jogo de domingo, hein? A decisão da Supercopa do Brasil. Mas o Palmeiras levou a melhor sobre Atlético e Flamengo. Mas Atlético e Flamengo têm um estilo de jogo diferente. Será que eles incomodariam mais, presidente? Qual eu acho que dava um jogo mais interessante. Pensando, tudo é suposição, pensando naquele Flamengo lá de 19 no Atlético do Cuca, sim. Agora, o Palmeiras contra eles foi mais eficiente, tanto é que é o Palmeiras que estava lá na final. Sim, Só que o Palmeiras, e aí eu entendo o que o Zinho quer dizer, que causa uma frustração, né, Zinho? Porque, como não era o melhor Chelsea de todos os tempos, se fosse o melhor Palmeiras do próprio Abel, ganhava o jogo. E também não foi o melhor Palmeiras. Com essa falta de audácia, de ficar tão atrás e tal. Então, se o Palmeiras estivesse com outra inspiração, dava sim para ganhar. É isso que eu sinto nessa frustração do Zinho e de todo o palmeirense. De falar, um pouquinho mais e tal, porque não foi a melhor versão Abel Ferreira do Palmeiras. Não foi. Talvez tenha sido aqui no Brasil e por isso ele estava lá. Foi contra o Flamengo numa final, foi contra o Atlético ao se classificar, mas lá não foi. Aí você está falando, incomodava mais? O Al-Ahly incomodou mais o Chelsea, acabamos de falar. Ou não? Inclusive, o Al-Ahly ficou em terceiro lugar, goleou o Al-Hilal 4-0. Incomodou mais. Porque, assim, o achou também, sabe, eu falo esse bicho de sete cabeças, acho que ele falou assim, vamos pra cima, vamos ver o que dá. Perderam, mas foram, entendeu? O Palmeiras também não queria se arriscar a isso. Mas aí ficou defensivo demais, aí respeitou demais, e por isso eu acho que não foi a melhor versão do Abel, e fica essa pontinha de frustração. Puxa vida, se jogasse diferente, agora é tudo suposição, já passou. E eu tô olhando aqui, parece que os meninos vão jogar aí contra a Ferroviária, hein? Será que serão perdoados todo mundo, né? Inclusive o Gabriel. Quem não jogou lá no Mundial vai pro jogo quinta-feira. Tô falando isso por causa do Gabriel Menino, que acabamos de falar desse vacilo dele aí, né? Palmeiras volta quinta-feira a campo, o Campeonato Paulista contra a Ferroviária, lá em Araraquara. Meus amigos, então agora é o seguinte. Vem aí a primeira decisão do ano no futebol brasileiro. Vale Taça estará na beira do gramado. Está no regulamento. Quando um time vence a Copa do Brasil e o Brasileiro, ele enfrentará o vice-campeão brasileiro. E por isso o Flamengo estará lá decidindo a Supercopa do Brasil domingo, 4 da tarde, contra o Galo na Arena Pantanal.
Ô, a gente está falando deles aqui, comparando com o Palmeiras, e agora é entre eles, que estão fazendo uma pré-temporada com novos treinadores, o Turco Mohamed e o Paulo Souza, e domingo eles se enfrentam. Amanhã o Atlético jogará contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro e na quarta-feira o Flamengo pelo Carioca jogará contra o Madureira. São os últimos jogos antes da decisão. Titular dos dois, né? Não sabemos. Porque não sabemos. Vai preservar para o domingo. Se eles os treinadores estão poupando os jogadores, jogo sim, jogo não, em caso do Atlético Mineiro, caso do Flamengo também. O Atlético deve ir com o time reserva porque jogou com o time principal no sábado contra o América. Contra o América, que ganhou. E o time principal do Flamengo a gente não sabe qual era. Porque o treinador ainda está... O Romântico está ali tentando achar uma formação. Você sabe que eu defendo o Romântico. Eu vi que você está fechado com o Romântico. Eu defendo, porque é o seguinte, é um trabalho autoral, é um trabalho dele. Eu estou quase dando o braço a torcer ao Pascoal. O Pascoal está te convencendo? Não, esse jogo aí ele foi bem, depois eu falo. Continua. Perfeitamente. É o trabalho autoral. E o trabalho dele... Ele não está copiando o Jorge Jesus? Ele quer se livrar do Flamengo de 19. Então. 20 e 21. Ele quer um trabalho dele, o Romântico. Então, ele gosta dos 3 zagueiros, gosta de 2 centroavantes, gosta de jogadas verticais por dentro, a marcação adiantada. A gente já vê como é que ele gosta. Sim. Ontem pegou o timezinho. Sim, pegou aí, rapaz. Pegou o Nova Iguaçu ontem. Logo ontem. Logo ontem que ele quer botar o time certinho. Não conta nada pra ninguém, mas parece que o Arrascaeta estreou. Ontem o Arrascaeta... Olha só, daqui a pouquinho... Até gol de falta voltou a fazer. E foi o primeiro gol de falta do Arrascaeta no Flamengo. Nós vamos falar muito daqui a pouco. Só contra o Nova Iguaçu. Só contra o Laranja lá da Baixada, a Laranja Mecânica da Baixada. Nós vamos falar muito desse jogo Flamengo e Nova Iguaçu no próximo bloco e eu gostaria que vocês respondessem aquela pergunta ali. Qual time, volta a pergunta, por gentileza, depois de anunciar que ia seguir o Mengão goleia Nova Iguaçu com direito a golaços. Qual deles chega mais preparado para a final? Zinho ou Tetra, pelo que você está acompanhando aí, hein? O Atlético Mineiro. Claro. O Turco não mexeu na estrutura do time, a única coisa que ele faz é condicionar esse elenco. Ele mescla, ele bota o time reserva, o jogo mais complicado ele bota a força máxima, ele vai dando ritmo. Agora, sistema de jogo, muito parecido com o que o Cuca fez, né? Ele tem declarado muito isso, elogiando o trabalho do Cuca. Ou seja, então eu vejo um Atlético melhor preparado, já com um time definido, com um sistema de jogo definido. Você tocou no ponto. Paulo Souza, baita de um cara aí que está mostrando entendimento, conhecimento, rotação, movimentação, treinamento. Todo mundo tem elogiado, eu tenho acompanhado aqui no Rio de Janeiro. Mas, assim, eu não sei qual é o time que vai jogar. Eu não sei qual é o time que vai entrar. Qual vai ser o sistema. A princípio vai ser 3 zagueiros, porque ele mudou a nomenclatura de jogadores, mas sistema de jogo foi o mesmo. Até quando ele jogou sem zagueiro, foi no 3... na formação de 3 atrás, com o Isla e o Felipe Luiz fazendo a função de zagueiros, ao lado do Léo Pereira. Então vamos ver qual vai ser a postura. Agora, um Arrascaeta voltando a jogar bem, o Gabigol no momento, né, físico melhor, fazendo gol. Agora, quem vai jogar? Pedro e Gabigol e Marinho? Eu não sei, a gente tem essas dúvidas. Agora, é certo que vai ser Everton por um lado, né, de ala pela esquerda, Arrascaeta mais centralizado, isso, né, um Arão. Mas quem joga do lado do Arão, Andrés ou Thiago Maia? Tem peças que a gente não sabe, sistema a gente sabe. Por isso, acho que o Atlético está mais encorpado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu gostaria de ouvir a opinião rapidamente aqui do Pascoal e do Mauro Naves. Qual time chega mais preparado? O Galo tem colocado mais frequentemente o time principal para jogar. O Flamengo talvez não tenha tido nem a oportunidade de colocar o seu time principal. Porque o Bruno Henrique, por exemplo, não estreou ainda na temporada, não jogou ainda. Tem alguns jogadores que nem estrearam ainda, né? Então a gente não sabe qual é o time principal do Flamengo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim para o Flamengo, né? Porque o adversário, o Atlético Mineiro, não sabe qual é o time que vai jogar a partida. Pode ser um problema para o Turco, né? Pode ser um problema para o Atlético Mineiro. Mas eu acho taco a taco. Taco a taco, pau a pau. Não vejo assim, um muito na frente do outro, não. Cinquentinha? 50% para cada um.
Não tem uns 51-49, não? Taco a taco. Que mureta, hein? Não. Porque eu falei taco a taco no Mundial de Clubes. Eu falei taco a taco no Mundial de Clubes e foi taco a taco até o pênalti na prorrogação. Era taco a taco. Ia parar nos pênaltis, aí o Mauro ia acertar. Não foi taco a taco. Não foi taco a taco. Não foi taco a taco. Não foi, Pascoal. O resultado Não foi taco a taco ou não? O resultado. O resultado. Então, mas o jogo não foi. Já falamos desse jogo. Vamos falar do próximo agora. Vai ser mais equilibrado, hein? Acho que esse de domingo vai ser mais equilibrado. Vai ser, hein? mas O pra Flamengo, você acha que o Flamengo está no mesmo nível técnico, tático, físico do Atlético? Não. Quem está mais preparado é o Atlético, com certeza. Pelo que o Zinho disse, até está sofrendo menos mudanças. Talvez sofra nesse jogo uma mudança fundamental, que é a estreia do Otávio, que já está lá há 2 semanas. Esse cara deve ser titular a partir da hora que entrar no time. Mas, enfim, há uma mudança lá atrás, mas não é de sistema. E o turco argentino, né? O Mohamed, que ele é argentino, a gente fica chamando ele de turco. É o turco, mas é o apelido dele. É o turco, que é argentino. Realmente, talvez ele saiba mais ou menos o esquema, como o Pascoal disse. O Paulo Sousa gosta de 3 zagueiros, 2 caras enfiados e tal. Só que ele não vai saber esses caras. E os bonecos? Quem vai jogar? Cara, né? Mas o time que jogou contra a Portuguesa, que você vai falar depois, que vai estar ali? Parece que está se aproximando. Aliás, Mauro Naves, falando nisso, olha lá, aqueles 2 ali, esses só aqueles 2 ali já vale esse jogo de domingo, hein, gente? Vale. Que atração, hein? Os 2 maiores artilheiros do Brasil no ano passado, Hulk e Gabigol, estarão frente a frente, entre tantos outros, um jogaço Atlético e Flamengo, que será assunto principal durante toda a nossa semana aqui. Vamos para o intervalo e